Às vezes nós queremos acelerar o processo, porque somos vítimas de decisões precipitadas das pessoas. Quando nós não precipitamos o tempo de Deus com as nossas ações, às vezes isso pode acontecer. Graça e paz, povo de Deus. Texto de hoje, a palavra do Senhor para os nossos corações, encontra-se no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 16, um texto que vai elucidar para nós como que nós podemos superar as dificuldades. Eu quero ler, aí você pode acompanhar, a partir do versículo de número 8, diz assim: E disse Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Estou fugindo da face de Saraí, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Essa foi a palavra do anjo do Senhor. Essa foi a palavra de Deus para o coração de Agar, diante de uma situação difícil que ela já não aguentava mais. Ela não estava conseguindo suportar aqueles dias, ela já não estava conseguindo suportar a experiência amarga, dolorosa que ela estava vivenciando, estando na casa de Abrão e Saraí. Abrão e Saraí, um casal que nós conhecemos muito bem das Escrituras. Enquanto eles tiveram um período ali no Egito, após a saída, eles levaram consigo Agar. Agar era uma jovem, era uma escrava, era aquela que servia a Saraí. Ora, quando já passava um tempo, Abrão e Saraí começaram a questionar acerca da promessa que o Senhor havia feito para eles. No capítulo 15, ele chega a falar com o Senhor, questionando: quem será o meu herdeiro? Como será que essa promessa vai acontecer? Pensou outra hora que seria um dos seus empregados, talvez o seu sobrinho, mas agora, diante dessa situação, não entendendo ao certo o que Deus queria realizar ainda ali na vida deles, como a promessa de que ele seria pai de multidão. A sua esposa tem uma ideia brilhante. Ela chega até ele e diz: olha, Deus não vai me dar filho. E eu sou assim, a culpa é dele. Olha só, a minha esterilidade, a minha incapacidade de multiplicar, de gerar filhos, de dar frutos, enfim, é algo de Deus. E sendo assim, eu tive um plano, eu tenho uma ideia. E qual é essa ideia? É que eu vou apresentar para você Agar. E aqui na lei mesopotâmica, onde eles viviam, não havia problema nenhum. Quando uma mulher era estéril, ela poderia dar a sua empregada para que o seu marido, então, coabitasse com ela. E assim, ela ia conceber, e quando dada a luz, ela entregaria esse seu filho para ela, para sua senhora, que teria como fosse o próprio filho dela. Isso era normal naquela época, era um costume, era uma lei, não havia problema nenhum, porque era a tradição daquele povo, era a cultura daquele povo. E Abraão aceita então e ouve a voz da sua esposa. Ouvir a voz da esposa é bom, porque a esposa, ela é auxiliadora do homem. Todavia, nesse caso, eles erraram, porque eles não consultaram o Senhor. Embora aquela situação legalmente, moralmente, para aquela época, estava tudo certo, o que o Senhor tinha para eles era algo acima de toda e qualquer cultura, acima de todo e qualquer costume, acima de toda e qualquer norma, lei de qualquer época. O Senhor tinha um plano para a vida deles. E esse plano não se realizaria com a sua própria força, com a vontade deles em si. Mas a obra que o Senhor tinha para fazer na vida deles era fruto da graça, do amor. Ou seja, o que ia acontecer ali era um milagre. O plano agora estava em curso. O plano estava acontecendo. Saraí, vendo que Agar estava grávida, ficou intimidada, porque ela se sentia desprezada pela sua serva. E a situação começou a complicar-se dentro de casa. As Escrituras mostram que elas estavam ali num contexto já cheio de conflito, de inveja, de depreciação entre elas, a ponto que Saraí vai reclamar com Abraão. E ele diz: olha, ela é a tua serva, faça o que você quiser com ela. E assim ela começa a oprimi-la, começa a machucá-la, começa a maltratá-la. E o que acontece? Ela foge. Diante dessa situação adversa na sua vida, diante dessa situação conflituosa, de muita dificuldade, ela optou-se por fugir. Agora veja que interessante, o nome Agar significa justamente isso. Agar significa fuga. Agar significa aquela pessoa que foge. Ou seja, em algum momento
na vida de Agar, talvez isso já houvesse acontecido. Diante dos conflitos e das situações, como diz o ditado, eu prefiro ter paz do que ter razão. E hoje muitas pessoas estão vivendo assim. Elas utilizam dessa frase como se fosse algo assim, olha, é melhor deixar isso para lá, é melhor abdicar, abrir mão de algumas coisas, do que simplesmente enfrentar uma situação ainda que seja adversa. Muitas pessoas hoje vivem dessa maneira. Elas desistem, elas abrem mão de projetos, de sonhos, simplesmente porque diante da adversidade elas optam por fugir. E Agar, ela faz isso, ela foge. E as escrituras falam que o Senhor a visita, e a visita ela junto a uma fonte, no caminho de Sur. O caminho de Sur era a rota que levava para o Egito. O caminho de Sur era a rota que levava junto da onde que ela já havia saído, ou seja, um caminho em meio ao deserto. Olha só a situação e a decisão que ela optou por tomar. Mas o Senhor tinha um plano também na vida dela. Embora Abrão, Sarai não estavam sendo fiéis à promessa do Senhor, e a demora parecia que era um fracasso, que não ia acontecer, o Senhor permaneceu fiel. E o fato dela já estar grávida, já ter concebido ali de Abraão, isso não fez com que Deus a abandonasse ou tivesse um olhar diferenciado dela para com outras pessoas. Muito pelo contrário, o Senhor nesse texto mostra o quanto Ele a ama, o quanto Ele a amou. Nesse sentido, Agar, ela ia vencer esse momento difícil. Porque o Senhor estava dizendo para ela, Agar, não fuja mais, encare esses problemas, volte para sua senhora e humilhe-se debaixo das suas mãos. Parece uma coisa difícil para os dias de hoje, mas não é isso que Jesus também disse aos seus discípulos? Olha, aquele que é muito exaltado, ele será humilhado, mas aqueles que são humilhados, esses serão exaltados. É isso que o Senhor diz no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 23, no versículo 12. Mas o Senhor estava dizendo para ela, olha, embora a sua pretensão seja corajosa, plausível, para você parece ser a melhor solução, todavia não é, porque você está se afastando da bênção do Senhor. A pressão e o sofrimento nos levam a querer escapar, nos levam a querer fugir, nos levam a fazer com que nós cedamos às dificuldades, que fazem com que nós venhamos abrir mão do que o Senhor tem para nós. Mas eu quero desafiar você a encarar esses problemas de frente. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas fugir não é a melhor solução. Encare de frente. Agar, você vai vencer. Embora o tempo fosse difícil, o Senhor estava dizendo para ela, o que está em você é muito grande. O que está em você não é simplesmente uma semente de Abrão. O que está em você é algo que você não consegue nem entender. Em meio à sua aflição, ela foi visitada. Às vezes nós queremos acelerar o processo, porque somos vítimas de decisões precipitadas das pessoas. Quando nós não precipitamos o tempo de Deus com as nossas ações, às vezes isso pode acontecer. E o que fazemos? Fugimos para o deserto. E quando nós fazemos assim, infelizmente, colhemos as consequências de deixar de sonhar, de deixar de planejar, de deixar de seguir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu sei que não é fácil. Desistimos muitas vezes porque não aguentamos mais a dor, não aguentamos o desprezo, a tristeza, e isso abate o nosso coração. Todavia, fugir nunca será a melhor alternativa. O Senhor viu Agar, o Senhor olhou para ela, o Senhor foi até ela e orientou com que ela retornasse, para que ela parasse de fugir. Não fuja mais. Eu estou sendo oprimido, estou sendo maltratado, eu estou fugindo de uma dor maior e o Senhor manda eu retornar. O Senhor estava dizendo para ela que essa instrução, embora fosse muito desafiadora, mas era um convite para que ela entendesse e aprendesse a obedecer e confiar nos propósitos de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. E às vezes as situações difíceis fazem com que abrimos mão de tudo isso. Mas neste momento, o Senhor fala para mim e para você que é a hora que a gente precisa mais compreender que os propósitos deles, todos eles, na minha e na sua vida, hão de se cumprir. Ainda que pareça ser contrário àquilo que desejamos, mas o Senhor falava para ela, você vai vencer, mas você precisa enfrentar isso de frente. Você vai vencer, mas você precisa parar de fugir e se submeter à vontade do plano do Senhor. Você lembra o texto que nós começamos lendo? O Senhor chega até ela e a chama pelo nome. Quando as pessoas acham que Deus nem as conhece, quando as pessoas pensam que Deus as abandonou, mas naquele momento
o Senhor vai ao encontro dela, nós lemos o versículo 8, e chama ela pelo nome, Agar. Para onde você está indo, Agar? O que você está pensando? De onde você está vindo? Olha, o mestre da comunicação, né? Aquele que melhor sabe falar comigo e com você, faz uma pergunta retórica, esperando, ciente de que ela responderia alguma coisa. O psicólogo dos psicólogos, com amor, com carinho, com atenção, consegue entrar no coração dela e ela consegue abrir o coração e dizer: eu estou fugindo. Em outras palavras, está dizendo: ó, eu desisti desse negócio aqui, eu estou indo embora, acabou, eu não quero mais, eu não consigo mais, eu fui até o meu limite. Mas quando o anjo aparece e fala com ela, o anjo do Senhor, ele estava dizendo assim: olha, eu conheço você, eu conheço o seu nome, eu sei o que você está passando. O Senhor viu a solidão e a vulnerabilidade de Agar. Quando ele a chama e perguntando ela, na verdade ele estava mostrando para ela: olha, eu conheço você, Deus no ventre de sua mãe. Mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais baixos, nos momentos mais conflituosos das nossas vidas, nós podemos ter certeza que o Senhor sabe de todas as coisas. Nada acontece ao acaso. Como diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus continua vendo você. Deus continua chamando você pelo nome. As promessas do Senhor na sua vida são além daquilo que você imagina. Na cabeça de Agar, no coração de Agar, ela estava gerando um filho ali do seu patrão, do seu Senhor, né? Mas o Senhor diz para ela: o que você está gerando é algo muito grande, é muito precioso. Eu não sei o que você está gerando aí no seu coração. Eu não sei quantas vezes você já fez ali os planos, já rabiscou para cá e para lá, mas uma coisa eu tenho a dizer para você. Quando o Senhor olha para você, Ele diz: o que você está aí gerando é algo do meu coração na sua vida. Não desista, não fuja. A situação está difícil? Encare de frente. Não pense que está sozinha. Ele chama você pelo seu nome. Que essa palavra encoraje, para que você não pense mais em desistir. Que essa palavra encoraje, para que você entenda que você não está sozinho. Que essa palavra encoraje a permanecer firme, obedecendo a palavra do Senhor, crendo que os planos dele vão se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para outras pessoas, e eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, um forte abraço.